Meus amados e queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que sejam envolvidos pelo amor de Deus e pela bondade e misericórdia do nosso Pai. Irmãos, vamos orar. Vamos orar para a gente começar a nossa mensagem da 26ª mensagem da nossa jornada. Estamos numa caminhada e essa caminhada é progressiva e precisamos cada dia nos entregar à direção de Deus e do Espírito Santo. Querido Deus, nosso Pai, nosso Redentor e Criador, obrigado, Senhor, pelo despertar de mais um dia. Obrigado pelo teu cuidado e proteção para cada um de nós. Aceita nosso louvor e adoração nesta hora. Toma-nos em teus braços de amor e fale conosco. Querido Pai, visite aqueles que estão desgarrados, Pai, os pródigos. Tanto podem estar longe ou podem estar perto, mas que o Senhor hoje, com o Espírito Santo, consiga trazê-los de volta aos teus braços de amor. Nós te pedimos iluminação do Espírito Santo ao estudar a tua palavra agora. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. O título desse livro, desse capítulo de Lucas é Jesus Cristo e a oração. Aí nós vamos ler um pouco esse livro, esse capítulo, e eu vou explicando para vocês, desculpem, eu vou explicando para vocês até chegar ao versículo 13, que é o tema central da nossa mensagem de hoje. Aconteceu que Jesus Cristo estava orando num certo lugar, e quando terminou, os seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Como João também ensinou os seus discípulos. Então lhes disse: quando vocês orarem, digam, santificado seja o teu nome, e aí vem a oração do Pai Nosso, né? Eu não quero essa parte, não. Mas, se você... Eu já tenho uma live falando sobre a oração do Pai Nosso. Bom, então assista lá a oração do Pai Nosso da live lá. Agora, no versículo 5, Jesus Cristo diz assim: quem dentre vocês tem um amigo e ele vai à meia-noite à sua casa e lhe pede 3 pães. Porque um amigo veio até a mim, ele diz, chegando de viagem, eu não tenho nada para oferecer a ele. E aquele que respondendo lá de dentro diz: mas rapaz, você está me incomodando, a porta já está fechada, as crianças já estão dormindo, eu já estou na cama. Não posso me levantar, vou acabar acordando a família toda. Versículo 8. Digo-vos que, mesmo que ele não queira se levantar para dar os pães ao amigo, pela importunação, pelo fato de ele estar sendo importunado, ele vai levantar e vai dar o pão para ele, para que ele pare de incomodá-lo e ele possa voltar a dormir em paz. Aí, Jesus Cristo disse, a partir do versículo 9, que aí nós vamos chegar agora no cerne da nossa mensagem. Eu lhes digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e quem bate, as portas serão abertas. Mas qual de vocês é o pai que, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma cobra ou uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente?
ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Meus amados, até aqui eu mostrei, a gente tem estudado sobre o Espírito Santo e nós temos visto como o Espírito Santo age, como ele está disposto a tomar posse do ser humano, invadir-lhe a vida, invadir no sentido de conseguir permissão, né? Alcançar a permissão do ser humano para agir nele. Agora, Jesus Cristo aqui nos mostra o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é: o ser humano tem desejo de ser possuído, de ser usado, de ser um instrumento do Espírito Santo. Lembra da live de ontem, né? Os discípulos estavam com Jesus Cristo durante 3 anos e meio, até pregaram, até fizeram milagres, mas eram vazios. E no momento em crítico, abandonaram a Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo chamou eles e se reuniu com eles lá no cenáculo na tarde da ressurreição, né? Naquele primeiro dia da ressurreição, depois que ele recebeu a glória do Pai, depois que ele recebeu a autoridade e poder. Nós vimos isso já também na live 22, né? Live 21, 22, nós vimos isso, que Jesus Cristo recebeu todo o poder, né? Para dar aos discípulos a autorização para pregar o Evangelho, levar o Evangelho ao mundo. Essa é a missão da igreja, essa é a missão dos filhos de Deus, ser testemunhas. Nós fomos chamados por Deus com um propósito: glorificar a Deus. Eu e você fomos chamados por Deus com esse propósito. Nós não podemos fugir desse propósito. O propósito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que nós somos chamados por Deus para um propósito. E veja, para Deus cumprir os seus propósitos na sua e na minha vida, Ele pode usar até as tragédias, até as perdas, até os fracassos, até as desilusões. Ele vai usar qualquer coisa que Ele puder. Ele não vai provocar essas tragédias. Ele não vai causar o mal na sua vida. Mas se o mal de alguma forma vier para a sua vida e esse mal contribuir para a sua salvação, para que você viva uma vida para a glória de Deus, esse mal será uma bênção. E aí você tem que observar que tudo que acontece de errado na sua vida, tudo que dá errado nos seus planejamentos, pode ser, como eu disse numa oração anterior aí, que pode ser uma varinha nas mãos de Deus para nos corrigir, para nos instruir, para nos repreender, para nos transformar. E agora, Jesus Cristo está orando. Jesus Cristo é o modelo de oração. Ele não precisava, ele é Deus. Mas lembre-se, ele na terra, ele não perdeu sua divindade, mas ele escondeu a divindade na humanidade. Tanto é que na eternidade, Jesus Cristo terá um corpo humano para sempre. Nós vamos ter um corpo glorificado na ressurreição, mas Jesus Cristo preservará o corpo da humanidade dele para sempre. As marcas da sua crucifixão, as marcas do seu sacrifício estarão presentes no seu corpo por toda a eternidade. Mas ele parou para nos dar o exemplo. Então os discípulos viram que Jesus Cristo tinha uma vida de oração. E eles que precisavam disso, e você sabe que Pedro negou Jesus Cristo na hora mais difícil, dormiu, e na hora que Jesus Cristo mais precisava dele, ele estava dormindo, ele, Tiago e João estavam dormindo. E Jesus Cristo ainda deu mais oportunidade a ele, levou eles ao monte, né? E lá no monte ele foi transfigurado. E mesmo assim os discípulos não tinham uma mudança de comportamento, mudança de atitude na sua vida religiosa. Mas Jesus Cristo ressuscitou e chamou esses apóstolos e deu a eles uma porção do Espírito Santo para que eles se convertessem, para que eles mudassem, para que eles tivessem uma vida espiritual renovada.
E aí eles causam essa renovação em si mesmo e depois na igreja, e aí vem a plenitude do Espírito Santo. Agora, Jesus Cristo aqui mostra que o ser humano, no geral, os cristãos no geral, não sentem a necessidade da oração e, por consequência, não sente necessidade do Espírito Santo. Que tragédia! Nós temos necessidade, nós precisamos desesperadamente da ação do Espírito Santo em nossa vida, mas nós não sentimos a necessidade. É como você, por exemplo, você nunca jejuou na vida, e aí você separa um dia para jejuar. Não faça isso. Jejum precisa ser planejado. Para mim, jejum é espiritual. Para começar, o jejum tem que ser um momento de crescimento espiritual. Não posso jejuar por jejuar. Hoje existe aí na internet muita gente falando do jejum intermitente para você melhorar a sua qualidade de vida, para você perder peso, né? Para você combater o colesterol, a pressão alta e tal. Então você vai fazer o jejum intermitente, né? Que é aquele que você vai estabelecer um horário para você não comer. Então, mas para mim o jejum é espiritual. Você tem que ter um propósito espiritual, abrir sua mente, abrir seu coração, abrir seu entendimento à palavra, à vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Então você se separa do alimento em algum período só para que você possa ter um momento a sós com Deus de crescimento espiritual. No jejum não é para você ficar ter um propósito físico. Tudo bem, você às vezes você colhe os benefícios físicos porque você se separou para esse momento especial. Mas, meus amados, como eu disse, você separou um dia para jejuar. Você até planejou, mas você não tem costume, você nunca jejuou. Então, você vai ter muita dificuldade nesse jejum. Porque você tem aquela vontade de comer, a vontade de beber, você vai gerar uma angústia dentro de você, pensando na comida 24 horas. Você vai pensar na comida 24 horas. Você vai pensar na bebida 24 horas. Você, por exemplo, eu quero fazer uma semana de jejum espiritual sem televisão. Eu vi uma menina falando nessa segunda-feira, numa live, né, que ela está estudando o Desejar Todas as Nações na internet, explicando lá o Desejar Todas as Nações. Ela disse que está fazendo o jejum tecnológico, sem internet, sem seriado, sem televisão. Então você vai ficar pensando naquela série que você gosta, que você ama, aquele filme, aquela novela. Você vai ficar pensando. Sua cabeça vai estar, porque você gosta, você tem aquilo, você sente a necessidade daquilo, do alimento, daquilo que você gosta. Então você sente a necessidade. Agora, Jesus Cristo, ele mostra pra gente que os discípulos não sentiam necessidade de oração. Eles não sentiam. Eles tinham vontade de aprender a orar. Às vezes a gente tem vontade de crescer espiritualmente, de melhorar espiritualmente. Mas a questão não é só ter vontade. A questão não é vontade. Porque, meus amados, uma coisa que eu e você tem que ter em mente é que a minha vontade nunca vai está alinhada à vontade de Deus de modo natural. Pense, vamos pensar nessa jornada, por exemplo. 40 dias. Eu venho anunciando essa jornada desde janeiro. Você que assiste as minhas lives, você que é inscrito no meu canal, você perde a paciência. Você você abre o link do vídeo, aí 50 minutos, nossa, eu vou ficar 50 minutos sentado aqui assistindo essa mensagem. Não. Percebe? Você não tem vontade, isso é natural. Eu não estou reclamando de você não, isso acontece comigo.
Eu falei na live de sábado, por exemplo, sábado, um dia de liberdade, eu falei que eu não suporto um sermão depois de uma hora. Depois de uma hora, meu irmão, a minha mente começa a devagar. Até uma hora eu consigo realmente me concentrar ali, tentar alinhar o que o pregador, onde ele quer chegar com a mensagem. Porque a mensagem para mim é o seguinte, eu defino a mensagem, eu concluo a mensagem na introdução. Quando o pregador falou as 5 primeiras palavras da mensagem, eu sei aonde ele vai chegar. Eu concluo aquela mensagem, eu sei o que ele vai dizer no começo, no meio e no fim. E eu sei que no meio, se ele me introduziu mal a mensagem, eu digo assim, ele não vai dizer coisa com coisa. Infelizmente. Então, porque isso é da nossa natureza. Nossa natureza é mal, é má. Nossa natureza é má, a gente não gosta das coisas espirituais. Pense em você, pense em mim. Acordar 5 horas, ler a Bíblia, gastar um tempo, tirar um tempo para sentar ali diante de Deus, chorar, comungar, pedir perdão, confessar seus erros, desejar mudar, ser uma pessoa melhor. Isso é natural? Não, meu irmão, isso não é natural não, porque é da nossa natureza. Paulo diz lá em Romanos 7, leia Romanos 7, eu também tenho uma live sobre Romanos 7, então leia, para você ver que em Romanos 7 Paulo diz assim, eu sei o que é certo, eu tenho vontade até de fazer o que é certo, mas eu encontro dentro de mim uma outra lei dizendo que deixa para depois. Então o errado é o mais natural para mim. Eu gosto de fazer o que é errado, porque isso é natural para mim. Percebe? Não é que a gente não quer. A gente até quer, mas a gente não tem vontade. Ou seja, a gente até tem vontade, mas a nossa vontade é tão fraca que ela não se alinha à vontade de Deus. E aí, lembra da mensagem de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, verso 21? Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito, mas somente aquele que, deixando de lado a sua vontade própria, faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é natural. E nesse texto aqui, Jesus Cristo mostra que é preciso uma luta. Imagina aquele homem lá na porta, lá batendo, eu quero pão, porque eu tenho uma visita na minha casa e eu não tenho pão. O outro está lá, não quer levantar para dar o pão para ele. Jesus Cristo contou a história de uma viúva que ficou importunando o juiz. O juiz, os credores estão aí, vão levar meus filhos como escravos porque meu marido morreu e eu estou em dívida. Agora faça justiça porque não é justo o que eles querem fazer comigo. E o juiz, não. Chegou uma hora em que ele não, eu vou fazer justiça à mulher para ela parar de me incomodar. Não é natural. Jesus que está dizendo que a oração, a vida de oração, para mim e para você, não é algo natural, mas é algo que a gente precisa vencer essa tendência natural nossa, de não querer fazer a vontade de Deus, de não buscar a vontade de Deus, para que a gente possa, assim, desenvolver um relacionamento efetivo e espiritual com Deus. E aqui, Jesus Cristo deixou muito claro uma coisa em relação justamente ao Espírito Santo. E aí nós encontramos no Espírito Profecia, ele vai dizendo que a chuva serôdia, o Espírito Santo, é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Percebe? Nós não temos a vontade nós não temos força para superar a nossa vontade, então por isso a gente ora pouco, a gente tem dificuldade de levantar cedo, a gente tem dificuldade de desenvolver um relacionamento com Deus, de tirar essa hora por dia, tirar 1 hora para ficar com Deus diariamente. A gente tem dificuldade. Aí, Jesus Cristo agora diz assim, ó, o homem queria pão e ele teve que insistir. Imagine, incomodar. Esse incômodo incomoda aqui, parece que Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos aprender a incomodar a Deus. Oh, meus amados, não é isso, tá? Embora o dono da casa, né, possa representar aí o pai, né? Embora o juiz possa representar a Deus, ele tem prazer quando nós
vencemos o eu e colocando de lado de parte o eu, decidimos fazer a vontade de Deus, mesmo contrariando a nossa natureza. Aí Deus fica feliz, aí Deus fica satisfeito, aí Deus tem prazer em atender as nossas orações. E agora, em relação ao Espírito Santo, aí você vai se recordar de 2 Crônicas 7,14, quando eu expliquei que nós temos que dar 4 passos importantes para recebermos a bênção de Deus. Humilhar, orar, buscar e se converter. E Jesus Cristo aqui citou 3 das coisas que Salomão citou lá em Crônicas. Quer dizer, que não foi Salomão. Quem citou foi o próprio Deus. Deus respondeu à oração de Salomão e Deus disse, se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar, se o meu povo se converter. E Jesus Cristo aqui, percebe que a Bíblia ela se harmoniza, não tem contradição na Bíblia. A palavra de Deus é uma mensagem só para mim e para você, porque Deus quer salvar a gente. O propósito de Deus é você viver uma vida para a glória dele. E então Jesus Cristo diz, os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Mas ele percebeu que esse pedido era um pedido artificial. Não partia de um coração desejoso de realmente ter uma experiência. Lembra que Jesus chamou Pedro para o Getsemane para passar a noite em oração antes dele ser preso? Pedro dormiu. João e os demais abandonaram Jesus. Por quê? Porque ele percebeu. E aí por isso ele contou essas 2 parábolas. Por isso ele introduziu o assunto e agora ele diz assim, a chave para vocês entenderem isso aqui é o Espírito Santo. Vocês têm que pedir primeiro para ter o Espírito Santo na vida de vocês. Lembra? A maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, qual é? O Espírito Santo. Nós temos necessidade urgente de sermos cheios do Espírito Santo. Mas isso é natural para a gente? Não. A gente não sente necessidade do Espírito Santo. A gente não sente. A gente não tem vontade de deixar de lado nossas preferências, nossos gostos pessoais para permitir ao Espírito Santo fazer um milagre em nosso coração. Por isso, Paulo apresenta a Bíblia, a palavra de Deus, como uma espada. Primeiro Deus quer rasgar o nosso coração. Primeiro Deus quer arrancar o nosso coração de pedra. E depois nos colocar um coração de carne. E aí Jesus Cristo disse, peçam. Como Jesus Cristo, os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo, tudo bem, vocês querem aprender a orar? Primeiro vocês precisam do Espírito Santo. E aí você entende Romanos capítulo 8, verso 27 a 29, onde o Espírito Santo é apresentado como alguém que conserta as nossas orações. Alguém que faz com que as nossas orações sejam um incenso suave e agradável aos olhos de Deus, ao nosso Deus. Oh, meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus Cristo aqui deu a receita para você ser cheio do Espírito Santo. Nós temos hoje uma igreja seca espiritualmente, nós temos uma igreja seca eticamente, nós temos uma igreja seca moralmente, nós temos uma igreja seca em todos os aspectos, porque o que falta? Jesus Cristo diz, o Espírito Santo. E agora, o apelo de Jesus Cristo é, peçam. Pedir o Espírito Santo. Agora, meus amados, tem uma coisa que a gente percebe na Bíblia. Existe o tempo. E essa semana nós estamos trabalhando essa questão do Espírito Santo e o seu ministério profético.
e tudo relacionado ao tempo da graça. O tempo de graça que Deus ofereceu ao ser humano. Você quer ter uma ideia disso? Veja o convite de Zacarias para cada um de nós. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Veja. Pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva. Veja, ele diz assim, pedi ao Senhor a chuva no tempo das chuvas serôdias. O Senhor que faz relâmpagos dará a vocês chuva abundante e erva verde no campo. Jesus Cristo nos chamou com um propósito, ser testemunhas dele, glorificar seu nome e levar o evangelho aos 4 cantos do mundo. E qual é a maior necessidade da igreja, qual é a maior necessidade do cristão hoje? O Espírito Santo. E Jesus Cristo disse, peçam. Agora, existe um problema conosco, ou 2 problemas. Vamos citar aqui 2 problemas primeiro. Primeiro problema, nós não entendemos perfeitamente, ou seja, ou não entendemos ou simplesmente relegamos. Melhor dizendo, nós somos procrastinadores naturais. O que é procrastinação, Renan? Procrastinação é você saber que tem uma coisa para fazer hoje e você ter necessidade de fazer essa coisa hoje, e aí você convence a sua mente, convence o seu coração de que isso não é urgente. Qual é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades? Ter o Espírito Santo, ter a chuva serôdia. Mas aí a gente convence a nossa mente, o nosso coração, de que isso não é urgente. Pode esperar, pode ficar para depois, pode ser quando todo mundo estiver fazendo isso. Perceberam? Pode ser quando todo mundo estiver fazendo isso. Como assim, Renivaldo? Não é o que está acontecendo? Nossas reuniões de oração, por exemplo, são vazias. Nós vamos à igreja, nas reuniões de oração, tem 2, 3 pessoas ali. E dessas que vão à igreja nas reuniões de oração, não estou julgando ninguém, tá, gente? Mas existem pelo menos 2 motivos para as pessoas estarem na igreja. Primeiro, eu posso estar na igreja com aquele sentimento de adoração, de aprendizado, de crescimento espiritual. Ou posso estar ali por pura formalidade, costume. Eu acostumei a ir à igreja toda quarta-feira, acostumei a ir à igreja todo sábado, acostumei a ir à igreja todo domingo. Então eu não quero quebrar esse costume, mas ir à igreja por costume não vai me dar uma experiência com Deus. Pode acontecer de que você vai à igreja por costume e naquele dia o Espírito Santo usa o pregador para chamar a sua atenção de que essa rotina que você criou de ir à igreja, ela não está sendo suficiente para o seu crescimento espiritual. Então nós somos procrastinadores, nós gostamos de deixar para depois. O segundo problema aí dessa questão é que a gente não gosta de mudança. E as mudanças, meus irmãos, é a coisa mais importante nessa vida. Aliás, eu costumo dizer que mudança é a única coisa permanente na nossa história. Eu já mudei muito assim de cidade, né? Já viajei pelo país inteiro como pregador e como comportor. Então, para mim, mudança é quase que uma coisa natural. Agora mesmo meu filho está querendo que a gente mude de casa. Eu não estou muito inclinado a fazer isso não. Mas é mudança, não estou falando desse tipo de mudança. Eu estou falando de mudar
Nossa maneira de relacionar com Deus, nossa maneira de ir à igreja, nossa maneira de orar, nossa maneira de ler a Bíblia, nossa maneira de encarar nossos erros. Lembra da mensagem? A mensagem é: arrependei-vos. Então eu preciso deixar hábitos. Eu preciso mudar. E aí nós somos campeões em inventar justificativas para os nossos erros. Para não mudar. Porque gostamos da maneira como nós agimos, da maneira como nós vivemos, da maneira como encaramos nossa religiosidade. E aí nós encontramos na palavra que esse tipo de religião formal, de ir ao templo, de ir à igreja, Jesus Cristo condenou tacitamente os fariseus. Leia lá o capítulo 22 e 23 de Mateus. Jesus Cristo diz: vocês estão sempre no templo, orando, 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 mas vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora. Uma religião de casca, uma religião de outdoor. Você já viu? Você vê aqueles outdoor que tem na entrada da sua cidade, nas principais avenidas da sua cidade, né? Para que tem um outdoor? Para chamar a atenção de algo que aquele personagem está apresentando. Algo exterior, uma roupa, um batom, um perfume. Ele está apresentando algo por fora. Mas o que está por trás daquela roupa? O que está por trás daquele perfume? O que está por trás daquele personagem que está ali no outdoor? Então, nós temos hoje uma religião de outdoor. Religião de fachada. Nós temos muitas faixas aí, né? Meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo: peçam. Agora, como é que eu vou pedir se eu não tenho vontade, se eu não tenho assim, não sinto necessidade, não tenho desejo de mudança? E aí eu sei que eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, é a maior e mais urgente das nossas necessidades. Mas aí eu digo no meu coração: deixa para depois. Não estou vendo ninguém buscando mesmo, não tem um movimento aí, não tem. Se tivesse toda a igreja buscando, aí eu ia me motivar. Aí percebe porque os nossos 10 dias de poder, que acontece sempre no mês de fevereiro, virou uma rotina para a igreja? Porque eu, individualmente, na minha vida pessoal, tenho deixado para depois. Eu sempre deixo passar uma semana na igreja. E aí muitas vezes a gente não planejou. Então aqueles 10 dias de poder na igreja, eu vou um dia, depois não vou outro. As 10 horas de jejum que é para acontecer no sábado, eu não consigo passar 10 horas jejuando. Por quê? Porque no meu dia a dia eu vou deixando só para depois. Eu vou deixando para depois, porque o meu coração não quer mudança. Se tem uma coisa que todo psicólogo, pode perguntar a qualquer psicólogo, e ele vai dizer para você que ele concorda comigo, é que a nossa mente, ela gosta de acomodação, de coisas simples, de rotina que você não faça mudanças. Por exemplo, você diz assim: esse mês eu não vou comer alimento carne, então eu vou só me alimentar de frutas, de verdura e de cereais. Se você não fizer um planejamento de passar um dia sem fruta e sem alimento carne, depois 2 dias, depois 3 dias, aí depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, aí você consegue passar um mês sem. Agora, se você for planejar hoje, o seu cérebro vai dizer: não, isso é uma mudança muito radical, não vai dar certo isso não. Aí a sua mente já bloqueia você. E aí você não consegue. Lembra que eu falei do jejum de 24 horas? Sem alimento e sem líquido? Você não consegue porque você não preparou o seu cérebro para isso. E o seu cérebro vai bloquear essa decisão e vai levar você a transgredir a promessa que você fez para você mesmo. Então é por isso que você começa um ciclo de oração, você começa uma jornada e você não termina, você começa um ano bíblico e você não termina, você às vezes no sábado você até se arruma para ir para a igreja
e você não consegue chegar na igreja? Por quê? Porque você não gosta de mudança. Porque você sabe que se você for à igreja naquele sábado e o Espírito Santo está dizendo, você tem que ir, a mensagem hoje é para você. E aí você, não, mas eu sei lá, amanheci tão cansada, e você vai para o banheiro e você gasta 2 horas no banho até passar a hora do culto. Porque o seu cérebro não gosta de mudança. Nós não gostamos de mudança. Aí você lê um texto da Bíblia que diz que você tem que parar com esse costume que você tem. Que parar com esse pecado que você está acariciando. E aí você começa a dizer, não, depois eu deixo isso aí. Depois eu paro. E aí você continua tomando bebida alcoólica, você continua fumando, você continua bebendo café, você continua comendo um alimento que Deus não gosta que você come porque vai prejudicar a sua saúde. Não é que vai prejudicar a sua salvação, mas vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar o templo do Espírito Santo, que é seu corpo. Então Deus quer que você glorifique e você não quer mudar. Agora, se você tem desejo de mudar, Jesus Cristo deu a receita. Primeiro é pedir. E pedir, lembre-se da questão do tempo. Zacarias diz, peçam chuva no tempo das chuvas. Aqui em Brasília, nós, do mês de maio até o mês de setembro, todo mundo sabe que não chove. Então não adianta, vamos dizer assim, aqui tem muitos evangélicos em Brasília. Brasília é uma cidade de muitos evangélicos, né? Inclusive tem até o dia do evangélico, aqui dia 30 de novembro, é feriado, que é chamado Dia do Evangélico. Então imagine, agora vamos juntar todos os evangélicos, vamos mudar a história. Vamos pedir a Deus para chover de maio até setembro, como acontece no Nordeste. Não é tempo de chuva. Aqui não é tempo de chuva. Então essa oração vai ser inútil. Nós deixamos passar o tempo da chuva. Qual é o tempo da chuva aqui, Renival? É de setembro, de outubro a abril. Esse é o período de chuva. E se não chove nesse período, meu irmão, aí nós temos que clamar, nós temos que colocar o joelho no chão e pedir a Deus misericórdia, porque senão o ano vai ser péssimo. Quem plantou seus cereais aqui na região centro-oeste vai perder tudo, porque faltou chuva. Ele tem que clamar pela chuva. Agora, se clamar pela chuva de maio a setembro, é uma oração inútil, porque ele perdeu tempo. Agora você imagina o Nordeste. O Nordeste é o contrário. Maio a setembro é período de chuva, é o inverno. É o período de plantar os feijão, o milho, a abóbora, batata e outros cereais. É tempo de plantio para que em setembro eles tenham uma farta colheita quando começar o período seco. Percebe? Então o Espírito Santo está dizendo, gente, nós estamos vivendo no tempo da chuva serôdia. E Ellen White diz que nós estamos vivendo num tempo emprestado de 1844 para cá, porque todas as profecias de tempo se cumpriram em 1844, exceto a da pregação do Evangelho. Agora, como nós vamos levar o Evangelho a 8,3 bilhões de pessoas sem o Espírito Santo? E aí Jesus Cristo disse, Deus dará a vocês o Espírito Santo se vocês, primeiro, pedir. Segundo, se você buscar. Terceiro, se você insistir. Lembra lá do homem pedindo pão? Bata, até ele abrir a porta. A mulher buscou o juiz, né? Ela insistiu com o juiz. Quero que o senhor resolva o meu problema. Resolva o meu problema. E o juiz teve que ceder. E Jesus Cristo diz aqui, o Pai do céu de vocês, o Pai de vocês, o Deus de vocês, está interessado, está ansioso para dar a vocês o Espírito Santo. Mas vocês precisam fazer essas 3 coisas. Pedir, buscar e bater. É um contraste para você? Ou você não percebeu ainda? Lá em Apocalipse 3:20, onde é Deus que está batendo na porta do nosso coração pedindo a entrada. Veja, o que não é natural é Deus insistir para entrar na minha vida e ainda assim eu resisto ao convite, à insistência de Deus e deixo a porta fechada. E aí você se lembra da live anterior onde eu disse que Jesus Cristo saiu do templo para nunca mais voltar.
Oh, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo nessa terra. Nós estamos perdendo tempo. O tempo de Deus está completo. O tempo de Deus está planejado e Ele vai fazer tudo certinho no tempo dele, porque Ele já planejou isso e Ele não vai mudar. Agora, Ele está nos dando tempo para que a gente, nesse tempo agora, que é o tempo das chuvas serôdias, Zacarias 10:1, leia novamente esse texto lá, eu vou ler mais uma vez para você. Ele diz aqui que duas coisas Deus vai fazer com o resultado da chuva. Ele diz assim: pedi ao Senhor a chuva, pedi ao Senhor no tempo das chuvas serôdias, o Senhor que faz os relâmpagos dará a vocês chuva abundante e colheita no campo. Então nós queremos levar o evangelho a todos os cantos da terra. Lembra da live anterior, né? Em que Jesus Cristo enche os discípulos primeiro com o Espírito Santo, uma porçãozinha para convertê-los, para consagrá-los, para reavivá-los. E aí eles agora consagram a congregação ali reunida, as 120 pessoas que estão reunidas, e eles agora reavivados recebem a glória do Espírito Santo. E aí, 20 e poucos anos, eles conseguem pregar o evangelho em todo mundo. Eles conseguem cumprir o propósito de Deus porque foram chamados. Ser testemunhas de Jesus Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles concluíram. Por quê? Porque eles pediram o Espírito Santo. Eles receberam então o Espírito Santo. Jesus Cristo disse: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês acharão. Batam e as portas do céu serão abertas. E aguaceiros de chuva, chuva do Espírito Santo, chuva da plenitude do poder do Espírito Santo cairá sobre vocês. E aí vocês terão uma farta colheita. Aí nós conseguiremos concluir a pregação do Evangelho em todo o mundo. Percebe? Então o que está faltando para mim e para você, meu irmão? O que está faltando para você e para todos nós, meus irmãos e amigos? Está faltando a gente rasgar o coração. Lembra de Joel 2,12? Rasguem o coração de vocês. Parem de procrastinar. Parem de perder tempo com coisas frívolas. Parem de acariciar o pecado. Parem de viver uma vida de outdoor. Pare de viver uma fachada religiosa. É hora de rasgar o coração. É hora de clamar. É hora de pedir. É hora de insistir com Deus para mudar o Renivaldo. É hora de insistir com Deus para mudar esse coração. Para que de fato o Espírito Santo faça um milagre na vida dele. E assim ele possa ser uma bênção. E aí ele possa receber esse aguaceiro do céu. Zacarias diz: peçam chuva no tempo das chuvas, para que as chuvas caiam abundantemente sobre vocês e haja farta colheita. Meus irmãos, nós queremos que o mundo inteiro se converta a Jesus Cristo. Nós queremos que pelo menos todo mundo nessa terra conheçam o plano de Deus para eles, o projeto de Deus para eles. O projeto de Deus é tirar homens do pecado, da lama, que nós nos entufiamos. Depois que do pecado entrou nessa terra, nós todos entramos no chiqueiro de lama. E agora Deus quer nos tirar desse chiqueiro de lama e nos levar para o paraíso restaurado. Esse é o projeto de Deus, é salvar todos. 2 Pedro 3,9, lembra? O desejo de Deus é salvar a todos. Tito 2,11, Deus planejou salvar todos. Mandou Jesus Cristo como sacrifício perfeito para a salvação de todos. E agora Ele convida todos a crer no projeto de Deus. E Ele quer usar você, meu irmão. Ele quer usar a mim, Ele quer usar a nós para completar o seu projeto nessa terra. E nós precisamos, a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é o Espírito Santo. Então nós não queremos o Espírito Santo, primeiro, porque a gente acha que temos tempo para isso. A gente está deixando para depois, procrastinando. Segundo,
nós não queremos mudar. Oh, meus amados, o apelo de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia qual é? Arrependam-se. Comprem ouro. Comprem vestiduras brancas e colírio. Oh, meu Deus, Deus está pedindo para a gente se converter, para a gente buscar, para a gente pedir, para a gente clamar. Nós precisamos de um povo convertido para que o Espírito Santo possa realmente agir em nós. Amanhã nós vamos trabalhar a profecia de Ezequiel, capítulo 38, né? Os ossos secos. Deus vai restaurar essa igreja, meu irmão. Deus vai restaurar esses ossos secos. Agora a questão é, você e eu, vamos fazer parte dessa restauração? Ou vamos deixar o tempo passar? Ou vamos continuar perdendo tempo? E falando perdendo tempo aqui, eu falo até na igreja. Cuidado para que sua religião não seja uma rotina, pura formalidade como as dos judeus, que estavam no templo, mas Jesus Cristo disse que eles eram sepulcros caiados. Outdoor. Fachada. Belo por fora, mas vazio por dentro. Esses ossos secos, esses cristãos vazios, mortos espiritualmente, Deus quer ressuscitá-los para enchê-los de vida espiritual, a fim de que eles realmente sejam a luz do mundo e o sal da terra, a fim de que eles cumpram o propósito pelo qual foram chamados. Nós fomos chamados para um propósito: glorificar a Deus, testemunhar da glória de Deus em nossa vida. Mas nós precisamos parar de procrastinar e precisamos pedir que o Espírito Santo mude essa nossa natureza. Arranque de nós o pecado, para que a gente realmente seja uma nova criatura. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Deus, meu Pai, queremos um novo coração, Senhor. Queremos uma nova vida. Não estamos satisfeitos com a nossa vida do jeito que ela está, com a nossa espiritualidade, com a nossa religião. Chega de uma religião de outdoor. Por favor, Senhor, converte a gente e purifica-nos de todo mal. Transforma-nos e ajude-nos a sentir sede e fome do Espírito Santo, para que a gente possa pedir, buscar e bater, até que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.